Olá, alunos do sexto ano, vamos para mais uma aula de geografia. Pega o livro de vocês, o livro didático, né? E abram na página 140, tá? Nós vamos começar a falar hoje de um dos assuntos muito importante, que na página 140, no capítulo 1 dessa unidade, nós vamos ver a água na Terra. Vamos ver a importância da água para a própria existência de vida na Terra e como nós vamos cuidar desta água, tá? Porque não é um recurso infinito, a água é um recurso finito, principalmente a água potável, a água doce, a água própria para o consumo humano, tá? Então, assim, a importância da distribuição da água na Terra. Então nós temos o que, pessoal? Ó, nós vamos ter aí a camada da Terra que tem a água, essa parte líquida que nós chamamos de água, é chamada, assim como nós temos a camada de ar, que é chamada de atmosfera. A camada de água, ela vai receber o nome de hidrosfera, tá? O que diz aí, ó? Acompanha a leitura aí na página 140, diz assim: a hidrosfera é composta por toda a água existente na Terra, distribuída em mares, oceanos, rios, lagos, geleira e a água subterrânea, tá? Ou seja, a água subterrânea é água que fica no subsolo, além de estar presente na atmosfera. Então esses são todos os lugares em que nós podemos encontrar água. Ou seja, quando nós falamos desses locais onde a água se acumula, que são o que? Como está falando aí, de rios, de lagos, que nós chamamos aqui de lagoas, de oceano, nos rios, nas geleiras. E também nós vamos ter a água subterrânea, aquela que está no subsolo, e nós vamos ter também a água na atmosfera. Basta lembrar que nós podemos encontrar a água em 3 estados, não é isso? Líquido, sólido e gasoso. Como é que a água fica na atmosfera, gente? No ar, onde nós estamos, onde vocês estão aí, na casa de vocês, nós vamos ter a água na atmosfera. Ou seja, todo o ambiente tem água. Em que estado essa água está? Também para facilitar a nossa respiração, nós respiramos na atmosfera, vai ter gotícula de água no seu estado gasoso, partícula de água. Então é a água que fica na atmosfera, ela está no estado gasoso. As águas nos rios, oceanos, lagoas, subterrânea, nós vamos encontrar ela no seu estado líquido. E as águas que nós vamos encontrar nas chamadas geleiras, como o próprio nome já diz, vai ser em forma de gelo. A água em forma de gelo recebe o nome essa água está no estado sólido, tá? Então vamos encontrar água nesses 3 estados: líquida, que é aquela que a gente bebe, o gelo, que é no seu estado sólido, e nós vamos encontrar também água no estado gasoso, que é a água que fica solta aqui onde a gente está falando, onde a gente está respirando, tá? Então são os 3 estados que nós encontramos a água. Continuando aí, diz assim, ó: a água se encontra na natureza nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Além de ser fundamental para a existência e manutenção da vida, ela está presente em inúmeras atividades do cotidiano. A água, ela é fundamental, como vocês estão vendo. Primeiro ponto, que ela é o que? Ela é fundamental para a existência e manutenção da vida, em vários sentidos. Sem a água, por exemplo, se acabar a água do planeta Terra, nós vamos deixar de existir. Nós vamos entrar em extinção. Por quê? Porque sem água para a gente beber, nós não conseguimos sobreviver. E nós não conseguimos também por 2 motivos não conseguimos sobreviver. Primeiro, nós vamos morrer de sede. E nosso corpo, nosso organismo necessita estar sendo hidratado com água. E segundo, que nós não vamos conseguir produzir alimento.
as plantas que nos dão alimento, os animais que produzem o leite, a carne, o ovo e outros derivados, elas necessitam de água para se desenvolver. Então a água é fundamental, tá? Até mesmo para a alimentação dos animais, há a necessidade da água, que eles também utilizam de água. Então é fundamental. Só que ela é utilizada em várias outras atividades, na agricultura, na indústria, no dia a dia, para a gente tomar banho, para a gente lavar roupa, para a gente limpar a casa. Então você vê que a água é um produto fundamental para nós humanos. Aí continua assim: a água da superfície da Terra são classificadas em águas continentais e águas oceânicas. Juntas elas ocupam 3/4 da Terra. Ou seja, se você dividir a água em 4 partes, 3 partes vai ser de água, devido ao tamanho dos oceanos. E apenas uma parte que está relativa à Terra. As águas oceânicas correspondem a 97,2% de toda a água que nós temos na Terra. Ou seja, de água doce, que é propícia ao consumo humano, nós só vamos ter o quê? 2,8% da água que existe na Terra, apenas 2,8% que são de água doce. Aí lá na página 148 tem assim, ó: a água em contínuo movimento. E assim, ó, a quantidade de água presente na Terra é sempre a mesma. O que muda é o seu estado físico e sua distribuição na superfície da Terra. Ou seja, a água ela vai circular. A chuva, para você entender, gente, ó, para entender, a chuva não é água nova, tá? A chuva é a água no seu ciclo hidrológico. Ela evapora, a água que está aqui na superfície da Terra, nos oceanos, ela evapora, forma-se as nuvens e chove. Aquela água que chove vai descer no rio novamente, vai evaporar novamente, vai tornar a chover. Então é a mesma quantidade de água. Agora, qual é o problema? O problema é que a água ela não é distribuída no planeta da mesma forma. Há concentrações em alguns lugares e falta em outros. Por exemplo, o Nordeste é seco. No Brasil, o Nordeste é um clima, na sua grande parte, é do clima semiárido, é um clima seco, ou seja, e com pouca água. No entanto, na região norte, há água em abundância, rios gigantescos, rios caudalosos. Então, o problema da água, além da poluição causada pelo homem, o problema dessa água é que ela é mal distribuída, ela não é distribuída de forma igual pelo planeta. Ciclo da água. O calor do sol provoca a evaporação. Esse é o ciclo. O calor do sol provoca a evaporação. O que é a evaporação? A água que está no seu estado sólido passa para o estado, está no estado líquido, passa para o estado gasoso. E ela evaporar ela ir para a atmosfera. Depois disso, ela faz o quê? Depois disso, quando o vapor de água da atmosfera se esfria, ela condensa. Ela evapora, através, quem são aí, ó, de plantas, de rios, de lago. A evaporação, até mesmo quando a gente está transpirando, vocês sabem que nosso corpo, ele é, em grande parte também, é formado por líquido, por água. Então os animais, os rios, as plantas, ela começa a evaporar no calor, por causa do calor do sol, e ela vai formar o que? Vai para a atmosfera e vai formar as nuvens. Quando o vapor de água da atmosfera se esfria, ele se condensa, ou seja, passa para o estado líquido. Quando a água que está no estado gasoso entra numa camada de ar mais fria, ela vai esfriar. Quando esfria,
ela vai passar o quê? Do estado, faz a condensação, ela se junta, vai passar do estado gasoso para o estado líquido na atmosfera. Aí o que que acontece? Ela cai, a água cai em forma de chuva, tá? Em forma de chuva. Como é que se dá o nome da chuva? Cientificamente, é a chamada precipitação. Aí entra novamente no ciclo, em forma de chuva, granizo ou neve. No nosso caso aqui, nós só vamos ter dois tipos. Ou vai ser em forma de granizo, ou em forma de precipitação, de chuva, de gotículas de água, são os pingos de água. Aí ela começa novamente todo o processo, chove, boa parte dela vai abastecer a água subterrânea, vai abastecer os rios, o calor do sol torna a aquecer e ela torna a evaporar e ela novamente torna a entrar no estado gasoso, ela evapora, torna a condensar e chuva. É o ciclo hidrológico. Esse ciclo, ele nunca vai acabar, ele vai ter sempre assim, tá? Vai ter sempre a mesma, por isso que eu falei para vocês, quando chove, não é uma água nova, é a água que já existe no planeta Terra. Ela só passou pelo processo de evaporar, condensar e cair em forma de chuva. No nosso caso, como eu já falei para vocês, a gente só vai ter aqui dois tipos de chuva. A mais comum é a chuva em forma de pingos de água, de gotículas de água, nós chamamos de pingo de chuva. Ou no granizo, que é o que nós chamamos aqui popularmente de chuva de pedra. A neve na nossa região não acontece. Aqui, por ser uma região muito quente, não chega a nevar. Para nevar tem que ser uma região bastante fria. O nome desse processo, pessoal, que vocês podem ler aí na página 41, é chamado de ciclo hidrológico ou ciclo das águas, tá bom? Aí tem a questão desse mesmo ciclo, ele vai ter o seu escoamento superficial, onde as águas elas vão percorrer a superfície terrestre. Em algumas áreas, as águas elas infiltram, abastecendo o lençol, que é o chamado lençol freático, onde nós vamos encontrar água subterrânea. Tá bom, pessoal? Aí nós temos aí a nossa primeira aula da semana. E vocês, já vamos passar a atividade agora. Vocês façam a atividade na página 143. E eu quero a devolução dessa atividade até o dia 5 de setembro. Não acumula muita coisa. Até o dia 5 de setembro. Lembrando, quem não entregou a atividade das aulas anteriores, por favor, entregue. Não deixe de entregar, porque ali é como a gente vai dar as notas de vocês. Tá bom? Então até a próxima aula. Bons estudos e faça atividade. E nos entregue até o dia 5 de setembro. Essa atividade da aula de hoje.